A família só vai entrar quando a arca estiver pronta. Ei, ainda não é o fim. Moisés, ou Noé, que você é um homem justo, que você é um homem fiel, que você é um homem íntegro. Eu vou te dar uma oportunidade, que é a oportunidade de você construir algo que vai salvar a tua vida e vai salvar também a tua casa, a tua família e a tua descendência. E eu quero nessa noite, nesse dia do culto de família, eu quero te dizer: permaneça na arca que você construiu, porque é dentro dela que Deus vai dar livramento para você, para sua casa, para seus filhos, para sua família e para a sua descendência. Não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo, nem o que acontecerá, permanece dentro da arca, porque o Deus que te deu as ordenanças de como fazer, de como construir, de como manter essa arca, é aquele que vai fazer você sobreviver dentro dela, mesmo que lá fora esteja uma tempestade. Você não é marceneiro, você não é carpinteiro, e como você, como pai de família, como homem da casa, vai construir a tua arca? É nas tuas orações, é nas tuas intercessões, é na tua busca, é no jejum, é na meditação da palavra, é cultuando a Deus, é nessas coisas que você faz a arca. E é dentro dela, é dentro do jejum, é dentro da oração, é dentro da meditação, é dentro da obediência, é dentro da fidelidade que você precisa criar os teus filhos, criar a tua família, para que eles resistam e sobrevivam. A arca de Noé, que Deus manda criar, ela significava um navio ou um cesto. E quando nós vemos isso, a arca, ela simboliza uma proteção divina. A arca, ela representa a providência divina. E nesse primeiro contexto, essa arca que estava sendo preparada, ela também simbolizava a salvação para aquela casa, para aquela família e posteriormente para aquela geração. Eu estou falando de um personagem nessa noite por nome Noé. Noé, que o seu pai era Lameque, e o seu pai um dia, segundo está registrado no capítulo de número 6 e no verso de número 29, quando o menino já nascido, o seu pai pega aquele menino, como nós pegamos os nossos filhos quando nascemos, pegamos, olhamos para ele. Eu não sei, a Bíblia não diz, eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, mas eu posso entender como pai que sou de 3 filhos, que a Bíblia vai dizer que ele pega o menino. Eu não sei se foi assim, eu não sei se foi dessa forma, mas eu sei que aquele pai pega aquele menino e ele vai lançar uma palavra profética sobre o filho que agora nasceu, aquele que nasce dentro da sua casa, que é gerado nas suas entranhas, e ele vai lançar uma palavra profética e ele vai dizer: esse nos confortará dos nossos trabalhos e fadiga das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E quando nós olhamos para os nossos filhos, ecoa na mente de um pregador, alguém que simplesmente pensou: qual a palavra que nós estamos falando, lançando e profetizando sobre a vida dos nossos filhos, o que nós estamos falando, como nós estamos nos colocando diante da presença do Senhor, porque aquilo que nós falamos provavelmente é aquilo que Deus fará na vida dele, porque o nome de Noé vai significar descanso. Aleluia, Jesus. Noé, agora já adulto, presbítero Gêmeos, recebe a oportunidade, conforme eu falei no início, pai de 3 filhos, a saber, Cã, Sete e Jafé. Sem Cã e Jafé. E vai construir a arca para colocar os seus filhos. Construir, meus irmãos, leva 3 coisas: tempo, perseverança e paciência. Mas também precisa de ajuda. Ninguém constrói nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E você acha que foi fácil para um velho, já cansado de idade,
O corpo já não respondia mais. As forças já não eram mais as mesmas. Passaram-se o primeiro ano e está construindo. Passou o segundo ano, está construindo. Passou o terceiro, está construindo. 120 anos se passaram e ele construindo. E alguém dizendo: és louco, velho. Cadê a chuva que não vem? Cadê o dilúvio que não chega? Eu estou pregando essa noite para alguém que está construindo arca há 5, 10, 15, 20 anos. Mas eu venho nessa noite como boca de Deus dizer para ti: continua construindo, continua fazendo, vai chover, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai fazer, vai chegar o dia. Oh, aleluia, continua construindo, Noé, continua fazendo, Noé. Deus vai fazer e cumprir aquilo que prometeu para a tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas às vezes nós estamos tão preocupados demais, alvoroçosos demais, ansiosos demais, querendo construir coisas, construir impérios, riquezas. E nós esquecemos que o sucesso ele pode trazer para você fama. O sucesso pode trazer para você dinheiro. O sucesso pode trazer para você família. Pode comprar uma cama macia, um travesseiro macio. Mas não existe paz no coração de um pai de família quando ele sabe que o seu filho não está seguro, que a sua família não está segura. Não existe paz, não existe nada. Nenhum dinheiro, nenhuma fama, nada pode trazer para o coração de um pai a felicidade de saber que o seu filho está bem, que a sua esposa está bem, que a sua casa vai bem. É por isso, meus amados irmãos, que alguém escreveu e disse que nenhum sucesso pessoal ou ministerial pode sustentar ou ser superior, ou pode preencher o vazio de uma família destruída, de um lar destruído. Tem gente que tem paz em todo e qualquer lugar, menos dentro de casa, menos dentro do seu lar. Não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. As mães, de uma forma geral, estão muito preocupadas, estão aí se embelezando tudo, nada contra. Eu não estou falando de usos e costumes, cada um faz o que bem entender da sua própria vida. Mas estão se embelezando, é tanta beleza, é tanta formosura. É buscando amigos e amigas por interesses. É fazendo aliança com pessoas, às vezes o próprio marido em casa não sabe. E esquece que o mandamento bíblico é: honra o teu marido. Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mas tem marido adulterando a esposa com a igreja. E tem mulher que não honra mais o marido, que não respeita mais o marido. O camarada tem tempo para tudo, menos para a esposa, menos para casa, menos para a família. Ele tem tempo para a igreja, ele está adulterando com a própria igreja, quando na verdade quem tem que amar a igreja é Jesus. Nós somos chamados para amar as nossas esposas e honrá-las e respeitá-las. Nós estamos incentivando os nossos filhos a serem médicos, engenheiros, jogadores de futebol, atletas, grandes coisas. Mas se o nome dos nossos filhos não tiver escrito no livro da vida, nós fracassamos e eles fracassarão. Filho, honra o teu pai, esse é o mandamento com promessa para que te prolongue os dias da vida. Quantos jovens se perderam no meio do caminho? Quantos viraram estampa de camisa? Não é segredo. Quantos viraram estampa de camisa? Era um menino tão bom. Como que isso aconteceu? Mas é tão novo. A ordem das coisas, evangelista, a ordem natural da vida é o filho sepultar os pais. Mas quantos pais têm sepultado seus filhos? Porque os filhos, o marido não honra a esposa, adultera com a igreja, no caso dos crentes.
A mulher não respeita mais o marido e os filhos não honram mais os pais. Aleluia, Jesus. Eu estou falando isso com propriedade de causa. 14 anos de idade, ensino fundamental, o nerdzinho da escola, aquele que sentava no canto para não ser atrapalhado. Último ano, últimas provas do final do ano, eu estava lá. Um dia alguém falou, cheguei em casa, meu pai reclamou de uma questão de saúde. Essa questão se agravou. Ele ficou vários meses sem poder trabalhar. Eu tive que abandonar a escola. Eu tive que abandonar todos os meus sonhos. Eu abandonei todos os meus projetos. Procurei a única empresa que tinha lá para trabalhar lá na minha cidade. Era uma construção de telhas, tijolos, blocos, cerâmica. E quando eu cheguei nessa cerâmica, o gerente falou para mim assim: olha, aqui é o seguinte, tem, mas os homens estão desistindo, quanto mais os meninos. Aí eu falei, eu vou falar uma coisa para o senhor. O menino aqui rende mais do que fuxique e boca de vizinho. Deixa eu trabalhar. Eu sabia a necessidade que a minha família tinha. Eu sabia que naquele dia eu ia trabalhar o dia inteiro com fome, porque eu não tinha o que comer. Na minha casa eu não tinha o que comer. Eu trabalhei, eu me esforcei. Eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe, banquei eles até meu pai se recuperar. E todos viram o que aconteceu comigo aqui. Há exatamente um mês atrás, hoje é dia 8, foi dia 7. E no momento da minha adversidade, Deus supriu as minhas necessidades, porque eu honrei o meu pai e a minha mãe. Porque eu não virei as costas para o meu pai e a minha mãe. Até hoje eu colho os frutos da semente que eu plantei no passado. Eu estou falando hoje para alguém que abriu mão de sonhos, de projeto, para não desistir da família. Mas Deus vai honrar o teu esforço. Deus está vendo, Ele vai chegar com socorro. Continua construindo, Noé. Continua fazendo, Noé. Continua a arca, Noé. Tem salvação para tua casa, tem salvação para tua família. Deus não vai deixar você morrer. Aleluia, Jesus. Nós lemos que ninguém constrói nada sozinho. Não dá, meu jovem. Por mais inteligente que a gente seja, por mais esforço que a gente implante, por mais investimento, você não faz nada sozinho. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 46, verso 1, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não é fácil construir, irmãos. Não é fácil continuar fazendo quando quem deveria apoiar não apoia, critica. Não é fácil continuar batendo martelo em prego que não, em madeira dura, maçaranduba, e dizendo que você é louco, que não vai acontecer. E as tribulações vêm, os ventos batem, as coisas acontecem. O salmista está dizendo que Deus é o socorro presente, é o refúgio. Refúgio fala de abrigo. Deus é o teu abrigo. Não importa o que você tem feito, ei, continua fazendo a arca, continua construindo, mas o teu abrigo, o teu sustento, o teu protetor, o teu guardador ainda é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Ainda é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Aleluia, Jesus. Noé, você não está sozinho, Noé. Noé, você não está sozinho. O salmista vai dizer nos Salmos de número, aleluia, 46 e verso 11, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Meu filho não está entendendo, meu filho não está obedecendo, meu filho está criticando, meu marido não está apoiando, minha esposa não está apoiando. Eu vou continuar fazendo arca. Eu fui chamado para construir arca. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus me deu a oportunidade para fazer. Por quê? Porque o Deus do Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, Ele está conosco. Aleluia, Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, continua fazendo. Você está no aprisco, no esconderijo. Você está guardado no aprisco do Senhor Jesus. Talvez você esteja dizendo: isso é coisa de passado, isso era para as gerações passadas. Mas o Salmo 121, e verso 5 vai dizer, lançar uma palavra, diz: olha, ó Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo de geração em geração. Tu tens sido o nosso socorro de geração em geração. Ei, o Deus que guardou Isaac, Abraão, Jacó, é o Deus que guardou. O Deus que guardou os irmãos, as irmãs que hoje nós estamos de pé, porque um dia estivemos debaixo dos joelhos dela. É o mesmo que vai nos guardar. É o mesmo que vai guardar a tua casa. É o mesmo que vai guardar o teu filho. É o mesmo que vai te guardar no trabalho, que tem te levado, tem te trazido, tem caído tantos ao teu lado e você não tem sido atingido. É o Deus que tem te abrigado nele, que tem te guardado, que tem te protegido. Logo nós entendemos, irmão Wagner, nisso que nós estamos falando. Aleluias. A arca, ela tem 3 momentos. Ela tem o momento da salvação, instrumento de salvação, instrumento de perseverança. Teve também a arca da sobrevivência, lembra? O menininho nasceu, os reis dizem: mata todos os meninos, porque tem uma promessa aí que é para vai nascer um que vai tomar meu lugar. Mata todo menino. Menino homem, se for menino deixa viver, mas se for menino mata. Pegaram o menininho Moisés, botou dentro de um cestinho e jogou no rio. É o cesto da sobrevivência, da proteção. A arca da proteção estava lá. Tem a arca da aliança para guardar as palavras do Senhor. Preservava um instrumento que era usado para preservar as palavras do Senhor. E o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Outro sim falou: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Aleluia. Mas e quando a gente chega em Jesus de Nazaré, o grandão filho da irmã Maria, a arca agora é a arca da salvação, do resgate, da recuperação. E mais uma vez da oportunidade. Por quê? Aonde eu tiro isso? Eu tiro isso do Evangelho de João, no capítulo de número 15 e no verso de número 7. A Bíblia vai dizer que se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aleluia, glórias a Deus. O que é que vai acontecer, pregador? Pedirão o que desejarem e vos será feito. O Senhor é abrigo, o Senhor é sustento. Abrigo, meu Deus do céu, Jesus está falando: aquele que habitar em mim, aquele que permanecer é habitar, é demorar, é não partir, é não perecer, é sobreviver. Eu estou falando para sobrevivente, irmão Wagner. É alguém que não está vivendo, mas não, ele está sobrevivendo, mas está construindo a arca. Está sobrevivendo, mas está construindo a arca. Por quê? Porque foi chamado para construir a arca. Habitar significa esperar por um, aguardar alguém.
aguardar um. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por isso, irmãos, quem nós estamos aguardando? Fomos chamados para construir a arca, construtores de arca. A família só vai entrar quando a arca estiver pronta. Não, você não entendeu não. Eu vou melhorar. A família só vai entrar quando a arca estiver pronta. Ei, ainda não é o fim. Continua orando, continua intercedendo. Deus ainda vai salvar. Deus ainda salva, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda levanta, Deus ainda sustenta. Ana, ela vai cantar e ela vai dizer: Deus é aquele que do pó levanta o necessitado. Deus é aquele que dá a vida, Deus é aquele que tira a vida, Deus é aquele que faz e aquele que desfaz. Operando Ele, quem impedirá? Nós estamos diante de alguém que tem o poder no céu, na terra, debaixo da terra, no céu, no mar. Não dá para se esconder dele, porque o único abrigo seguro que temos é em Jesus. Jesus disse, a Bíblia diz, eu já chamo a minha atenção, mas quando a Bíblia diz que Jesus disse, aí me desmonta tudo. Porque não existe uma argumentação ou uma interpretação palpável ou plausível que possa explicar o que já está explicado. Porque tem gente que está construindo arca, mas não está em Jesus, está na igreja, e a igreja não é arca nenhuma. Não adianta querer trazer os nossos filhos para a igreja, precisamos levá-los para Jesus, porque aí ele vai vir para a igreja para continuar caminhando com aqueles que já estão em Jesus. Mas se nós não estamos em Jesus, como é que nós vamos construir arca e trazer quem para um lugar que nós não estamos, para obedecer a quem nós não obedecemos, para dizer para fazer o que nós não fazemos? E estar em Jesus é obedecer os mandamentos que o Pai lhe ensinou. Jesus disse: Pai, graças eu te dou, porque nenhum que o Senhor trouxe até mim se perdeu, a não ser o filho da perdição, mas isso é assunto para outro café. Porque o Pai trouxe, Jesus cuidou, e nenhum se perdeu. Mas quantos não vieram e foram embora porque nunca conheceram Jesus de verdade? Vieram para a igreja para arrumar namorada, vieram para a igreja por medo, porque na geração de 2000 nós fomos pegados pelo medo. Vem para Jesus que o mundo vai acabar. As igrejas lotaram. De 2004 para 2006 para cá era a geração do interesse. Vem para Jesus que Ele vai te dar carro, vai te dar moto, vai te dar emprego, vai te dar mulher bonita, vai te dar isso, vai te dar aquilo. E um monte de interesseiro veio. Aí quando a coisa não aconteceu, porque Jesus não veio para dar casa, Jesus não veio para dar dinheiro, Jesus não veio para dar, Jesus veio para nos dar vida e vida eterna e vida com abundância, vida nele, a estar com Ele, a obedecer a Ele, andar de acordo com a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo ao Pai, servindo aos nossos irmãos. Por quê? Porque nós viemos para servir. Aquele que não serve não presta para viver. Eu digo que estou com Jesus, mas não amo meu irmão. Eu digo que estou com Jesus, mas não sirvo meu irmão. Por quê? Porque eu me acho superior a ele. E não é essa a mensagem que Jesus ensinou. Aquele que quer ser o maior, seja como essa criança, puro, inocente, mas sem maldade, mas quer estar aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós precisamos permanecer em Jesus. Mas ainda, e a tempestade? Deixa o vento bater, irmãos. Quem te convidou para ir para o outro lado foi Jesus, irmão. Quem mandou tu entrar na arca e atravessar para o outro lado foi Jesus, irmão.
E quando a tempestade realmente bater, e quando você perder o controle, o grandão da Galileia vai vir andando sobre as águas, vai vir andando sobre a tempestade e vai dizer: mar, cala-te, vento, aquieta-te. E alguém vai dizer: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Ele é Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Aquele, quem? Não sei. Aquele quem, irmãos? Que confessar que Jesus é Filho de Deus e permanecer nele. Permanece nele. Aquele que confessa Jesus, que Jesus é Filho de Deus, permanece nele. E ele, nele também. Aleluia, Jesus. Não importa, irmãos. Não está fácil não, confesso. Não está fácil não. Não sei para você, para mim eu estou vivendo uma luta. Mas Jesus foi lá e andou por cima da tempestade. Jesus foi lá, meu irmão. Jesus foi lá no hospital. Jesus foi lá no meu trabalho. Jesus foi lá na minha casa. Jesus foi lá na minha família. Eu te falei, jovem, nem sempre será fácil. Eu falei, igreja, nem sempre será fácil. Porque um dia, quando eu não aceitei Jesus não, eu era todo cheio de carrapicho, eu nem merecia estar aqui, irmãos. Foi Jesus que me aceitou. Foi Ele que teve compaixão de mim, que viu as minhas mazelas, que sabia que eu não aguentava mais, pastores, sabia que eu não tinha mais força. Eu não sei você, mas eu era assim. Vou falar de mim. Dediquei anos da minha vida cuidando dos meus pais, alimentando, comprando remédio. E no dia que Jesus foi lá em casa, por misericórdia, me arrastou para Ele. Meu pai falou para mim e disse assim: a partir de hoje você não é mais meu filho. Por quê? Porque eu não tenho filho para ser da lei de crente, que lá no Nordeste eles chamam a lei dos crentes. A partir de hoje você deixou de ser meu filho. O meu padrinho, que na roça a gente chama de pai também, disse: a partir de hoje você não é mais meu afilhado. E eu falei: Jesus, eu só tenho o Senhor. Mas Jesus é suficiente, porque eu estou firmado na promessa, irmãos. Eu sou construtor de arca. Eu estou firmado na promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem? Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Vai construindo arca, vai construindo, vai martelando, vai fazendo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.